Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje eu venho para mais um encontro da nossa série sobre ensino religioso. E qual será o tema da nossa aula? O tema será sobre a Declaração de Princípios sobre a Tolerância da Unesco. Vamos conhecer a Unesco, que é um órgão ligado à ONU, Organização das Nações Unidas, e vamos entender mais um pouco sobre tolerância, sobre a pluralidade, o respeito à diversidade. E para começar, convido vocês a olharem para a tela e lerem esse pequeno pensamento. O resultado mais sublime da educação é a tolerância. Helen Keller. Vejam só, corta para mim. Vejam, eu gostaria que vocês pesquisassem um pouco sobre Helen Keller, para vocês conhecerem a superação desta grande pessoa, desta grande estudiosa, certo? Então vamos lá. Hoje vamos debater um bate-papo, uma conversa gostosa sobre tolerância, sobre um documento da Unesco. Vamos adiante. Vejam só, na tela nós temos aqui o objetivo geral de nossa aula, de nosso bate-papo. Vocês podem pensar, professor, qual é o bate-papo de hoje? O objetivo, aliás, é conhecer a Declaração de Princípios sobre a Tolerância da Unesco. Esse documento que é de 1995. Vejam só, tolerância, documento da Unesco de 95. Vamos lá. Na tela, nós temos aqui uma figura metafórica sobre a tolerância. Veja só aqui, nós temos o quê? Imagens de pessoas de religiões diferentes, no caso o cristianismo, o islã, etc., que estão meditando a tolerância, a pluralidade na sociedade. Vamos lá. Nós temos uma outra figura. Essa figura nós temos crianças que estão trajando, vestindo roupas de suas culturas e elas estão de braços dados. Essa figura nos leva justamente a pensar sobre a tolerância, a pluralidade. Nós temos uma outra foto, convido a vocês a meditarem, a refletirem sobre esta fotografia. É uma fotografia de 2019 e nela nós encontramos refugiados, pessoas que saíram de suas terras por professarem religiões diferentes. Vejam que elas estão saindo, migrando, saindo de sua terra. Perseguição. Então é algo a refletir. Vamos adiante. Nós temos aqui na tela algo importante. Declaração dos Princípios sobre a Tolerância. Corta para mim. Vamos analisar. Tolerância. Se há tolerância, nós temos que ter o quê? Respeito à diversidade. Respeitar o outro por professar uma religião, um credo, uma tradição, uma cultura, a questão linguística diferente da minha. Então, nós temos que respeitar, e isso é assegurado por lei. Veja que nós veremos esse documento da Unesco. Vamos conhecer a Unesco. Na tela, nós observamos o seguinte: Declaração de Princípios sobre a Tolerância. Esse documento, aprovado pela Conferência Geral da Unesco. Como eu já falei, é um órgão ligado à ONU. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Em sua 28ª reunião, Paris, França. A sede da Unesco é França e esse documento foi promulgado em 16 de novembro de 95. Olha aí na tela o símbolo da Unesco, este órgão ligado à ONU, que nós já conhecemos, que é o que justamente, cortando para mim, a Organização das Nações Unidas. Vejam só, nós temos o quê? Essa preocupação com a tolerância, o respeito ao outro, pelo outro ser o quê? Justamente o outro e não eu. O respeito,
a diversidade, a pluralidade, a cultura, a linguística. Nós temos aqui na tela o preâmbulo, o início. Prestem bem atenção. Nesse documento diz: tendo presente que a Carta das Nações Unidas declara: nós, os povos das Nações Unidas, decidimos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra e reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana e, com tais finalidades, a praticar a tolerância e conviver em paz como bons vizinhos. E assim segue. Cortando para mim, nós temos o quê? A tolerância, o respeito. Então, este que eu acabei de ler foi um fragmento, o preâmbulo, o início desse documento da Unesco, que fala justamente o quê? O respeito à dignidade da pessoa humana. Nós temos na tela uma outra passagem que diz: neste contexto, segundo a declaração, a paz, olha a paz aí em destaque, deve basear-se na solidariedade intelectual e moral da humanidade. Então, vejam só, olhando para mim agora, nós temos a paz, o respeito, a dignidade. Isso está lavrado em lei, a Unesco, ONU, o respeito à dignidade humana, o direito do outro ser o outro. Nós temos adiante, ainda na tela, nós temos o seguinte, lembrando também que a Declaração Universal dos Direitos do Homem proclama que, importante vem agora, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Isso é no artigo 18. De opinião e de expressão, artigo 19. E que a educação deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre as nações e todos os grupos étnicos ou religiosos. Artigo 26. Cortando para mim, nós temos o seguinte: a educação, o respeito, preservar a dignidade, o direito do outro, repito, a professar uma fé diferente da minha, certo? Seja igual ou diferente. Então, é o respeito, a tolerância. Eu tenho que respeitar o outro. Nós temos algo importante. Prestem bem atenção, escutem. O século XX, infelizmente, deixou para a humanidade acontecimentos também terríveis, como a barbárie do Holocausto, que foi na Segunda Grande Guerra Mundial, e o horror das bombas de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Vocês podem pesquisar muito bem, certo? Na internet, em livros, sobre a Segunda Grande Guerra Mundial e as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Esses acontecimentos deixaram a humanidade atônita, perplexa, porque a paz, esse bem comum, ficou fragilizada. Olhem para a tela, olhem essa figura. Nós temos aqui o quê? Nós temos a fumaça que lembra as bombas jogadas em Hiroshima e Nagasaki, os aviões, os elementos de guerra. Vejam aí, reflitam. Então, o século XX nos deixou também a memória de fatos terríveis, como a guerra, certo? As bombas. Então, esse documento que eu estou falando para vocês nesse bate-papo sobre a Unesco, ele fala justamente a tolerância, o respeito à dignidade humana. Vejam só na tela novamente nosso grande objetivo, a paz. Se eu falo em tolerância, estou falando de paz. Paz entre as nações, a paz entre os povos, a diversidade. Vejam só o que na tela diz. Tendo em conta os seguintes instrumentos internacionais pertinentes, notadamente, a Unesco utiliza. Vamos ver o que é que a Unesco prega. Lembrar que, mais uma vez, a Unesco, este órgão ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas. O que é que ela diz? Primeiro,
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Segundo, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Terceiro, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Quarto, a Convenção sobre a Prevenção e a Sanção do Crime do Genocídio. Quinto, a Convenção sobre os Direitos da Criança, entre outros. Cortando para mim, já dá para perceber que é um documento que fala sobre tolerância, respeito, dignidade, cultura e, acima de tudo, também a educação. E é através da educação que nós vamos encontrar o quê? O respeito. Somos treinados, aprendendo, refletindo sobre o respeito ao outro. Vamos ver aqui. Na tela nós temos ainda, tendo presentes os objetivos da declaração visa. O que é que a declaração visa? Vamos ver a luta contra o racismo e a discriminação racial. Valoriza a educação no âmbito dos direitos do homem, assegurando também as populações indígenas do mundo. Vejam só, cortando para mim aqui, nós temos que a educação, como nós estamos observando, é um direito, está na base da sociedade. E é através dela que nós aprendemos o respeito, tolerar o outro. Então, vejam só, se você tem educação, você vai justamente lutar contra o racismo, o preconceito, no caso, de toda forma. Vamos adiante. Olhem para a tela. Educação para todos. Eu gostaria que vocês observassem que são crianças de etnias, de cores, crianças especiais, etc., de diversas culturas, crianças que estão representando a pluralidade. Vejam só aqui uma outra fotografia, duas crianças representantes dos povos indígenas com direito à educação, ou seja, a educação para todos. Vamos adiante. Nós temos o seguinte: alarmados pela intensificação da atual da intolerância, da violência, do terrorismo, da xenofobia, da agressão, do racismo, do antissemitismo, da exclusão, da marginalização, da discriminação contra as minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas, dos refugiados, dos trabalhadores, migrantes e dos imigrantes, dos grupos vulneráveis da sociedade. Em resumo, esse documento da Unesco está assegurando também o direito aos povos, às pessoas que vivem numa questão de vulnerabilidade social. Então, é o direito à tolerância abaixo, à tolerância de qualquer forma, de qualquer estilo. Vamos adiante. Olhem aí na tela uma triste fotografia. Essa fotografia, justamente nós encontramos, foi 2019, está mostrando um campo de refugiados sírios que saíram de sua terra pela questão da perseguição. Veja só aqui a exclusão. É importante meditar sobre essa fotografia. Uma outra fotografia bem forte que está mostrando os curdos que saíram de suas terras, certo? Veja que é uma etnia que está fugindo, saindo de suas terras pela perseguição. Então, cortando para mim, nós temos o seguinte: esse documento assegura o quê? A liberdade. Veja que nós vimos o quê? Minorias, é importante salientar, como eu já falei em aulas anteriores, minoria não no sentido quantitativo, de quantidade, e sim são povos que estão à margem, muitas vezes, de direitos sociais, certo? Vamos lá. Olha aqui uma outra fotografia. Infelizmente, é uma fotografia tirada em nosso país, que está mostrando aqui um mendigo, alguém que está à margem da sociedade, muitas vezes sem direito. Então, veja só, é algo a meditar, certo? Então, lembre-se, Unesco,
esse órgão da ONU, ligado à ONU, certo? Cuja sede é na França, que valoriza o quê? A educação e a valorização e a dignidade da pessoa humana. Vejam só, olhando para a tela, nós temos aqui, também pelo aumento dos autos de violência e de intimidação cometidos contra pessoas que exercem sua liberdade de opinião e de expressão, todos os comportamentos que ameaçam a consolidação da paz e da democracia do plano nacional e internacional e constituem obstáculos para o desenvolvimento. Cortando para mim, nós temos a seguinte questão: o direito de expressão não pode ser privado. Toda pessoa tem o direito de se manifestar. Vejam só aqui na tela duas fotografias que eu gostaria de mostrar a vocês. Elas estão justamente mostrando os povos ciganos. Nós temos aqui povos ciganos dançando, que é uma minoria que sofre a marginalização, e do outro lado nós temos a conferência desses povos, que foi justamente aqui no Brasil, que eles estavam reivindicando o seu direito à educação, o seu direito, a sua dignidade. Não é porque eles são diferentes, entre aspas, da maioria dos brasileiros, que eles não têm direito, eles têm o seu direito. Vejam só aqui, uma outra metáfora, outro desenho, uma outra fotografia, por assim dizer, liberdade de expressão. Acho que este desenho, ele por si só já diz muito. A liberdade de expressão não pode ser cortada. Algo importante, escutem, ressaltando que incumbe aos Estados, membros da ONU, desenvolver e fomentar o respeito dos direitos humanos e da liberdade fundamentais de todos, sem distinção, fundada sobre a raça, o sexo, a língua, a origem nacional, a religião ou a incapacidade, e também combater a intolerância. Aprovam e proclamam solenemente ao presente Declaração dos Princípios sobre a Tolerância. Cortando para mim, nós temos a seguinte questão: tolerância. Respeitar o outro, mesmo que você não aceite, mas tem que respeitar. Veja que há a Unesco, há um órgão que vai legitimar isso, a liberdade de expressão, a liberdade da etnia, o direito de cada povo, aliás, tem de expressar e manifestar suas características. Olha aí na tela uma figura que eu acho que ela basta comentários, a justiça. Olha aí, a justiça. Veja aí, a balança para todos. Não pode haver discriminação. Vejam só, escutem, decididos a tomar todas as medidas positivas necessárias para promover a tolerância das nossas sociedades, pois a tolerância é não somente um princípio relevante, mas igualmente uma condição necessária para a paz e para o progresso econômico e social de todos os povos. Cortando para mim, nós temos a seguinte questão: a tolerância, o respeito. E todos os povos, se eu tenho respeito, se eu tolero o outro, se eu aceito o outro, certo? Ao progresso e à paz, esse dom tão almejado por todos, viver em harmonia. Vejamos agora aqui o que diz esse documento. Declaração dos Direitos, dos Princípios. O quê? O seguinte, artigo 1, primeiro, aliás, significação da tolerância. O que é tolerância? Veja na tela. Tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza, da diversidade, das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. Isso é tolerância. O que está no quadro aí é tolerância, o respeito. Prestem bem atenção. A tolerância é harmonia. Escutem só. Tolerância é harmonia na diferença.
Tolerância é respeitar o outro. E vocês viram justamente, como eu falei, o século XX marcado por guerras. Então, tolerância é respeitar o outro, certo? Olhem para a tela aí. Veja aí, o mundo e várias bandeiras, várias culturas, a pluralidade, não é isso? Pluralidade. Vamos lá. Artigo 2. O papel do Estado, da nação. O que é que diz esse documento da Unesco sobre o papel do Estado? Segundo, no âmbito do Estado, a tolerância exige justiça e imparcialidade na legislação, na aplicação da lei, no exercício dos poderes judiciário e administrativo. Lembram daquela foto que nós mostramos sobre a justiça, que é igual para todos, sem discriminação? Exige também que todos possam desfrutar de oportunidades econômicas e sociais, sem nenhuma discriminação. A exclusão e a marginalização podem conduzir à frustração, à hostilidade e ao fanatismo. É aquilo que nós falamos. A justiça igual para todos, o direito igual para todos. Vamos adiante aqui. Olhem aí na tela. Olha aí a pluralidade, olha aí o respeito. Todos e todas vivendo em harmonia, protegidos pelo Estado. Olha aí aquela metáfora da justiça, a lei para todos. O terceiro artigo desse documento da Unesco diz: dimensões sociais. O que são dimensões sociais? Vamos ver. No mundo moderno, a tolerância é mais necessária do que nunca. Vivemos uma época marcada pela mundialização da economia e pela aceleração da mobilidade, da comunicação, da integração e da interdependência, das migrações e dos deslocamentos de populações, da urbanização e da transformação das formas de organização social. Então, um mundo em constante ebulição. Então, a tolerância é mais necessária do que nunca. Então, veja só a importância desse documento. Olha aí essa fotografia tão forte. Crianças na África e a fome. Veja só, a fome. Isso tira do ser humano a sua dignidade. O artigo 4º, a educação. Vamos ver o que é que esse documento diz sobre a educação. A educação é o meio mais eficaz de prevenir a intolerância. A primeira etapa da educação para a tolerância consiste em ensinar aos indivíduos quais são seus direitos e suas liberdades, a fim de assegurar seu respeito, de incentivar a vontade, de proteger os direitos e da liberdade dos outros. Cortando para mim, nós temos o seguinte: a educação faz do ser humano, do cidadão, conhecedor, certo? Dos seus direitos, dos seus deveres, de sua liberdade. Lembrar, se eu tenho direito, eu tenho um dever. Há o momento em que eu tenho que parar, porque há o outro com o seu direito. Então preste bem atenção, o papel da educação na tolerância. E o artigo 5º, compromisso de agir. Isso aqui, o artigo 5º da Declaração da Unesco. Vejamos, comprometemo-nos a fomentar a tolerância e não a violência por meio de programas, de instituições no campo da educação, da ciência, da cultura e da comunicação. Cortando para mim, nós temos o seguinte: esse documento, ele marca justamente em vários âmbitos a questão dessa busca pela paz, pela tolerância, pela não intolerância, pelo respeito, pela dignidade em vários campos: ciência, educação, comunicação, liberdade e o direito da pessoa humana. Olhem aí na tela, vejam só aqui, nós temos o símbolo da justiça e nós temos a Constituição brasileira. Olha aí, a justiça e a Constituição, a lei. Isso aqui vai ser inspirado também nos documentos da tolerância. Então, olha aí, o Brasil é um Estado
que deve respeitar a diversidade, as minorias. E nós temos também aqui o artigo 6º, que é o Dia Internacional da Tolerância. Qual é o Dia Internacional da Tolerância? Ele foi citado lá no começo de nossa aula. Vamos ver aqui. O Dia da Tolerância vai ser justamente dia 16 de novembro, certo? Então, a tolerância, o respeito à dignidade humana, Dia Internacional da Tolerância. Vejam só, em todo esse passeio que eu mostrei a vocês, eu mostrei justamente o seguinte, é a busca, é um documento que está assegurando a nós, a você, a mim, certo? Os nossos direitos, a educação, a cultura, a liberdade de expressão. E esse documento foi justamente inspirado porque no século XX houve vários fatos de intolerância, guerras, bombas, etc. Vamos ver aqui. Trago para vocês algumas perguntas desafio que vocês podem levar aos seus professores, certo? Responder, mostrar aos professores dos seus colégios. Vamos ver aqui. Primeiro, você conhece o que é a ONU? Você sabe o que é a ONU? Lembrar que a ONU é a Organização das Nações Unidas. Qual o objetivo da ONU? Por que a ONU foi criada? Então, você conhece a ONU? Vamos ver aqui. Segundo, para a tela, olhando. Qual a função social da Unesco? Eu já falei que a Unesco é um órgão cuja sede Paris, França, que organizou essa declaração sobre a tolerância, certo? Qual a função da Unesco? Pensem, reflitam. Terceiro, o que você entende por tolerância e intolerância? O que é tolerar? O que é intolerar? Será que em nossa sociedade, na sua sociedade estudante, na sua comunidade escolar ou na sociedade em que você estuda, que mora, aliás, você conhece exemplos de tolerância e de intolerância, certo? Vamos ver aqui. Quarto, qual será o quarto? Qual a função social da educação? Vejam que eu falei que entre as questões da Unesco está a educação. Para você, qual o papel social da educação? Qual o papel da educação nessa busca pela tolerância? Quinto, pesquise o conceito de pluralidade social. Lembrar que esse conceito, já falei muitas vezes aqui em nossos encontros, sobre a pluralidade. Uma sociedade que não é formada, que não é homogênea, aliás, que ela é plural. E vamos ver aqui. Sexto, defina o papel, quer dizer, a importância também da Declaração de Tolerância da Unesco. Vamos ver adiante. Então, estudantes, a fim de mobilizar a opinião pública, de ressaltar os perigos da intolerância e de reafirmar nosso compromisso e nossa determinação de agir em favor do fomento da tolerância e da educação para a tolerância, nós proclamamos solenemente o dia 16 de novembro de cada ano como o Dia Internacional da Tolerância. Vejam só, o dia 16 de novembro, repito, é o Dia Internacional da Tolerância. Respeitar e lembrar, mais uma vez, que a tolerância não é um favor, é um direito e um dever seu. Certo? Respeitar o outro em sua dignidade, a pessoa humana. Vejam só aqui, na tela nós temos, em suma, considerando que, em virtude da missão que lhe atribui, seu ato, olha aí, ato, constitutivo nos campos da educação, ciências exatas e naturais, como também sociais, cultura e comunicação, a Unesco tem o dever de chamar a atenção dos estados e dos povos sobre os problemas ligados a todos os aspectos da questão essencial da tolerância e da intolerância. Pronto, minha gente. Vejam só, em nossa conversa de hoje,
em nosso bate-papo sobre ensino religioso, o nosso tema justamente sobre a educação, sobre esse documento da Unesco que fala justamente sobre a tolerância, o respeito à dignidade da pessoa humana. Viram palavras como pluralidade, educação, ciência. Muito obrigado. Agradeço também a Cecília, nossa intérprete de Libras. Obrigado, Cecília, por estar conosco. E continue conosco, viu? Espero que tenham gostado da aula. E continue com EducaPE. Lembrem-se, tolerância e respeito à dignidade humana. Um forte abraço do professor Robson Anselmo Tavares e todos da equipe do EducaPE.